Graça e paz, igreja. Hoje temos mais um vídeo da nossa EBD em casa. Dessa vez nós vamos iniciar o estudo das cartas paulinas. E a primeira delas é a carta aos Romanos. Muito interessante você observar. E qualquer informação que a gente dê aqui, o mais simples que seja, é legal você guardar, porque quando você fizer um estudo mais aprofundado da carta, dessa carta e das demais, vai fazer muito sentido as suas leituras, ok? Vale lembrar que isso é uma proposta para esse período de pandemia e que a ideia é exatamente não perder o contato com a nossa escola bíblica, que, por sua vez, teve que ser encerrada ou fechada temporariamente em razão da pandemia, certo? Vamos à carta. É importante a gente lembrar que existem alguns aspectos gerais que precisamos abordar para fazer o estudo da carta aos Romanos. E ele se relaciona ao contexto histórico, então contexto histórico-social do tempo em que a carta foi escrita, e essencialmente sobre a carta, para a gente entender em que momento, em que tempo e por que ela foi escrita. Ok? Então vamos começar com Roma. Roma a capital do Império Romano, certamente, tinha uma finalidade importante no Império, que era centralizar todas as coisas. Tinha uma posição estratégica, né? E ao mesmo tempo era uma cidade que reunia o maior número de pessoas de tudo quanto é lugar. À medida que o Império Romano ia avançando, ia crescendo, havia necessidade de trazer pessoas para dentro de Roma. Lembre que na época das conquistas, somente da expansão do Império Romano, era muito comum quando você dominava uma cidade você trazer os seus derrotados daquele local para a capital do Império. Então, à medida que o povo ia sendo dominado, era muito comum trazer esse povo para morar na capital. Ou eles serviam de escravos, né? Mas não o escravo como a gente tem, aquela noção de escravidão africana. Mas eles eram serviçais, muitos trabalhavam no mesmo estilo grego de escravidão. Serviam aos reis, aos imperadores, vamos dizer, né, porque é mais imperador, serviam aos senhores nobres, viravam escravos dos nobres também, e por isso a cidade acabava se transformando numa cidade cosmopolita. Era muito comum você ver nas ruas pessoas de várias origens, de várias etnias, todos eles tinham uma coisa em comum. Todos moravam em lugares que foram dominados pelo Império Romano. Então, por isso Roma tem essa característica de ser cosmopolita, porque reunia gente de tudo quanto é lugar. Em consequência disso, um desdobramento disso é que, na verdade, Roma acabava sendo um ponto de encontro dos povos. Quem não vinha para dentro da cidade de Roma, para morar em Roma, acabava circulando por Roma. Ou porque tinha um parente, ou porque ia visitar uma família. Então, todos se reuniam então em Roma. E Roma, para o Império Romano, está, por exemplo, como uma praça no centro de uma cidade de colônia portuguesa, por exemplo. Os portugueses, só para título de curiosidade, os portugueses, quando eles faziam as colônias, quando eles colonizavam, a primeira coisa que eles faziam era a praça, a igreja na frente e os prédios públicos em volta. Então, o centrinho nervoso das colônias portuguesas era dessa forma, né? Então, guardadas as devidas proporções, Roma está para o Império Romano como uma praça está para uma cidade colonizada pelos portugueses, por exemplo, ou pelo menos de origem católica, né? E tinha essa necessidade de ter a praça e uma igreja de referência em volta aos prédios públicos. Então essa é a relação que a gente pode fazer entre Roma e uma cidade que a gente provavelmente já passou, conhece, enfim. Essa é a ideia. Então o ponto de encontro se dava por aí, porque todas as ruas, então, assim como a gente vê nessas praças que a gente conhece, todas as ruas acabam chegando na praça. No Império Romano, qualquer estrada chegava a Roma.
Então essa é a relação. Por isso, Roma era ponto de encontro entre os povos. Porque todo mundo que morava dentro do Império Romano, e o Império Romano não era pequeno, para vocês terem uma ideia, o Império Romano ele pegava assim uma parte do Oriente, né, e ia se estendendo até o litoral ocidental, até chegar na Espanha, por exemplo. Então a gente tem que ver que é muito extensa a área territorial de Roma, perdão, do Império Romano, mas Roma estava no centrinho. O mundo era resumido ao Império Romano. O que se conhecia do mundo era o Império Romano. Não tinha outra referência, não se tinha ainda as grandes expansões, tal, como a gente conhece o mundo hoje. O mundo que se conhecia era o Império Romano, certo? E tem um outro aspecto dessa informação que o mundo era o Império Romano e é exatamente o centro político e comercial do mundo. Tudo acontecia em Roma. Tudo acontecia na capital do Império. Então, as leis, as ordens, a cultura, tudo se misturava ali em Roma e tudo se expandia a partir de Roma. Isso é muito importante a gente guardar essa informação. Pessoas virem de todas as origens para lá. A questão de ser o centro político e comercial do mundo, porque o mundo era o Império Romano, em geral, o que se conhecia de mundo, né? E lembrar sempre que a cidade de Roma era cosmopolita. A informação de cosmopolita é interessante para a gente entender muitas coisas que Paulo escreveu aos romanos. Bem, em relação à carta, alguns aspectos devem ser levados em consideração. Acho que, principalmente o fato que Paulo estava escrevendo para uma igreja que ele não conhecia. Né? Escrevendo para uma igreja que ele não conhecia. Mas como assim? Bem, nós estudamos nos Atos dos Apóstolos que Paulo ele fez as viagens missionárias. Né? Mas as viagens missionárias dele foram para onde? Para a região da Ásia Menor. E isso significa o quê? Que Paulo explorou a parte oriental do mundo conhecido. Mas ele tinha pretensões de se estender, passar por Jerusalém de volta, se estender até Roma e chegar até a Espanha. Isso a própria carta aos Romanos fala do interesse dele em chegar na Espanha, inclusive de visitar Roma. Né? Mas ele então estava escrevendo uma carta que era para uma igreja que ele não fundou, que ele não conhecia, mas que existia. Certo? Então, o que acontece? Sobre autoria, os destinatários e a época, bem, isso a gente vai falar assim de uma forma bem rápida, mas a gente não deve esquecer que a carta, ela necessariamente ela tem a autoria do apóstolo Paulo. Isso é uma coisa que entre os teólogos é incontestável. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, César, e principalmente por toda a materialidade, por todo o contexto, por toda o que é escrito no conteúdo da carta, a autoria é atribuída a Paulo. E isso a gente vai ver assim até mesmo os primeiros teólogos, vamos dizer assim, né? Os chamados pais da igreja, tradicionalmente chamados pais da igreja por toda a teologia, Policarpo, Irineu, Orígenes, Clemente de Alexandria, todos eles que viveram no primeiro século, segundo século, por ali, eles atribuem a Paulo a escrita da carta. Então, não resta dúvida nenhuma. Tem gente que questiona? Tem, mas os argumentos são tão falhos, os argumentos são tão frágeis, que não vale a pena se debruçar para querer entender as razões de compreenderem, de defenderem que não é Paulo. A maioria esmagadora, quase total, dos teólogos entendem que, então, desde o primeiro século, né, entendem que Paulo é o autor da carta. Então, isso não é uma questão que a gente vai levar em consideração. Os destinatários, então, tá aí. Vamos lá.
Quem são os destinatários da carta? Para quem Paulo está escrevendo? Eu já tinha dito que não é uma igreja que Paulo fundou. Não é. Não é uma igreja de Éfeso, não é uma igreja de Corinto, por onde Paulo passou pregando e a igreja foi fundada lá, a Igreja de Cristo. Paulo, na verdade, nunca tinha ido a Roma, mas ele sabia que lá existia uma grande aglomeração de pessoas que se converteram, que conheceram a palavra, que conheceram a história de Jesus, que estavam se reunindo, né? E ele precisava escrever para essa gente. Inclusive, ele demonstrou o interesse em conhecer esse povo. Agora, quem era esse povo? Veja bem, é certo dizer, não é equivocado, é certo dizer que a maioria das pessoas, moradores de Roma, estiveram em Jerusalém por ocasião do Pentecostes e ouviram o discurso de Pedro. Lembra aquele discurso que acabou convertendo 3.000 pessoas, logo depois do Pentecostes? Muitos ouviram, porque lembra, o Pentecostes reuniu todo mundo em Jerusalém, foi exatamente o momento em que o Senhor se manifestou, que o Senhor mandou o Espírito Santo. Foi bem no momento crucial ali, onde as pessoas, depois disso tudo, cada um foi para o seu canto. Eu tinha dito na aula de Atos que existiam então aquelas pessoas que voltaram para suas origens, voltaram para suas casas, lá na região da Ásia Menor. Mas também existiram as pessoas que moravam em Roma e que vieram para lá, para Jerusalém. Foram para Jerusalém e depois retornaram para Roma. Os judeus que moravam em Roma foram para lá. Mas também os não-judeus, os chamados gentios. Então existia uma comunidade de judeus, de gentios, em Roma, e conhecendo a palavra, e conhecendo a história de Jesus, escutando o discurso de Pedro e voltando para Roma, se sentiram na necessidade de se encontrarem mais vezes. Aquele ardor, aquele fervor. Então, Roma tinha então esse grupo, e não eram poucos, de judeus e gentios, que acabaram indo para Roma, se reunindo, já com esse fervor do Senhor, já com esse ardor da palavra, já tocados. Né? E é interessante que os judeus lá em Roma, coisa antiga, né? Os judeus lá em Roma, eles se estabeleciam principalmente nas estradas. Por quê? Eles trabalhavam com comércio. Então não é de hoje que o judeu tem a vocação para o comércio, né? Então os judeus eles trabalhavam como comerciantes lá. Então essa é a ideia dos destinatários. Foi para essa gente que Paulo escreveu. Paulo viu a necessidade então de alinhar. E o mais interessante é que assim, quando a carta foi escrita, ela não foi a primeira carta a ser escrita por Paulo. Veja bem, ela é uma carta que foi escrita já num tempo em que Paulo já tinha escrito a carta aos Tessalonicenses, Paulo já tinha escrito a carta aos Coríntios, as duas, inclusive, já tinha escrito aos Efésios. Essas cartas já tinham sido escritas. Mas em razão do teor teológico, em razão da importância teológica, ela vem se apresentando no Novo Testamento primeiro que as demais. Paulo já tinha escrito as outras cartas, então o que ele fez? Bom, esse povo eu não conheço, então eu vou pegar o que eu escrevi para os demais, vou fazer uma baita de uma carta, bem detalhada, com muitos aspectos, e vou mandar para essa gente lá. Eles vão receber um tratado teológico. Né? Até os teólogos mais tradicionais dizem que a carta aos Romanos é uma espécie mesmo de tratado teológico, porque ele aborda muitas questões. Então essa é a ideia da escrita da carta. Né? Ela foi escrita depois de Tessalonicense, depois da carta aos Efésios, depois da carta aos Coríntios, das duas, inclusive. Né? Mas ela tinha esse condão de trazer o maior número de informação possível, porque Paulo estava se dirigindo a um povo que ele não conhecia. Né? Mas era necessário que esse povo tivesse acesso
muitos detalhes para a sua caminhada na fé. Isso é interessante a gente registrar também. Então ele só vem na frente pela importância teológica, porque é uma carta que veio recheada de muita informação, certo? Então é interessante isso. O que nós vamos ver nessa carta? A gente vai ver vários temas que foram abordados nessa carta. Inclusive, faríamos aqui, como a gente brinca, né, que é um tratado teológico, então vem muito conteúdo. Mas você vai ver na carta aos Romanos temas relacionados ao pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, plano de salvação, obra de Cristo, e esses outros que estão tudo escrito aí. Você pode dar uma pausa e dar uma olhadinha e ler tudo isso daí. Mas é bem os temas que são abordados na carta aos Romanos. Então veja que é uma carta bem carregada de conteúdo, certo? Então vamos lá. A primeira lição, a gente lembra, assim, a gente sempre brinca, né? Vamos tirar 3 lições da carta aos Romanos. A gente está sempre tirando 3 lições. São todas, a carta toda é importante, tem várias lições, mas a gente vai destacar 3 lições. Uma delas é a justificação pela fé, que é bem assim norteador na nossa caminhada, né? A justificação pela fé. A justificação pela fé traz uma carga de conteúdo enorme. Ficaríamos aqui horas e horas falando só sobre justificação pela fé, mas não convém porque o tempo é curto, né? Mas é importante a gente lembrar que a justificação ela tem uma finalidade. Quando a gente fala justificação pela fé, é primordial, primordial que a fé seja o elemento essencial para a justificação. Essencial em que sentido? É o meio pelo qual nós somos justificados. Então a justificação ela tem essa finalidade. Veja bem, se a gente for falar assim em termos de revelação da justiça, como que a justiça de Deus se revela, nós vamos observar assim, que lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, você pode pegar a sua palavra, dá um pause no nosso vídeo e pegue a sua Bíblia e procure Romanos, capítulo 1, versículo 17, e vai dizer exatamente assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o que acontece? Não vou nem explanar muito o tema, para não ficar extenso, mas o que acontece é que nós precisamos observar que o elemento essencial é a fé. Justificado tem a ver com justiça. E aí, quando você fala quando você diz assim, fomos justificados, mas o que isso significa? Significa exatamente assim, que há uma espécie de declaração, uma espécie de declaração judicial, assim, em relação ao homem, de uma forma que ele é uma declaração que diz que, em relação à não culpa do pecado, né, porque o preço foi pago na cruz, e o justo, uma declaração que o homem é justo diante de Deus, né? Ou seja, essa justiça ela é acreditada ao homem quando ele coloca, no exato momento em que ele coloca a fé em Cristo. Então veja, existe, mas ela precisa ser vivida. Como a justificação ela é inerente ao homem, como existe essa declaração da não culpa do pecado, porque existe um preço pago na cruz. Isso só é compreensível através do quê? Da fé. Então, a fé é que por meio da fé é que nós somos justificados, né? Então, se você pegar o capítulo 4, nós não vamos ler o capítulo 4 todo, tá? Mas nós vamos dar uma pincelada aqui, eu vou traçar alguns pontos. E no capítulo 4 da carta aos Romanos, no versículo 3,
Paulo já faz uma busca lá no Antigo Testamento e ele questiona assim: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Olha só, a fé de Abraão creu, e aí isso foi acreditado como justiça. A fé de Abraão é que fez a diferença. Não foi o fato de ele simplesmente ter, por exemplo, ido lá sacrificar o seu filho, ou simplesmente não questionou Deus em relação, por exemplo, à gravidez de Sara. Não foi isso. Não foi a ação de Abraão. Foi simplesmente a fé. A fé de Abraão é que fez a diferença. Por meio da fé de Abraão é que houve a justiça de Deus. É que ele foi justificado. É que ele foi declarado justo. Essa é a ideia. Um outro ponto, vamos colocar aqui, ainda no capítulo 4, sempre no capítulo 4 nesse momento, mas lá no versículo 13. Eu vou ler aqui para vocês. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, 16. A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, né? Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Vou repetir, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Guarda isso, porque lá no final você vai entender, na última lição. É uma lição rápida, mas você vai entender por que Paulo ele escreve esse detalhe. Ele fala de Abraão e ele escreve esse detalhe. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Muito bem. Então aqui nós estamos falando já da questão da justificação. Essa primeira lição que a gente tem da carta de Paulo aos Romanos. Aí nós vamos entrar numa questão relacionada ainda à justificação, que é a paz do justificado. Olha, quando você tem fé, quando você então reconhece Jesus, coloca a sua mão, você recebe aquela declaração da não culpa dos pecados, porque o pecado foi pago na cruz. A consequência disso é a paz. E aí o que diz o capítulo 5 de Romanos? Vamos ler do 1 ao 10. É rapidinha a leitura, dá pausa no vídeo, deve estar na página ainda, dá pausa no vídeo, acha o capítulo, acha o versículo 1 e vamos começar a leitura. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nós estamos vivendo um tempo de tribulação, né, amigo? Olha, Covid, você vê gafanhoto, você vê aí gente morrendo, você vê rumores de guerra. Eu digo que é o cenário do Mateus 24 que está acontecendo. Mas o que diz ainda o Paulo aos Romanos referente a isso, né? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz
perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, aqui eu digo assim que existe uma espécie de uma consequência, né? Um resultado, uma consequência da justificação. E a justificação vem por meio da fé. Então veja o que a fé é capaz de proporcionar à pessoa que resolve ouvir a verdade, viver a verdade e entender que houve o sacrifício lá na cruz, morte, ressurreição, né? Então veja o que é de bom que acontece na vida de alguém que depois leva tudo isso a sério. A paz dos justificados. Segunda lição, santificação. Acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, destacar isso na carta aos Romanos, que a santificação é um tema que trabalha muito bem no coração da gente. A santificação seria um próximo passo, depois que somos justificados, né? Ficarmos uma vida santa, uma vida com Deus, enfim. Mas vamos lá ver o que Paulo escreve na sua carta em relação à santificação. Eu diria assim que existem algumas características da pessoa que ela acaba vivendo a sua santidade, né? E essas características ela passa pelo capítulo 6. No capítulo 6, vamos lá, vou pegar minha palavra aqui, já estou virando a folha. No capítulo 6, no versículo 11, ele dá uma característica daquele que busca e vive a santidade. Fomos justificados e agora vivemos em santidade, né? No capítulo 11, ele diz o seguinte, aqui, no versículo 11, capítulo 6, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha que interessante. Então, a primeira característica daquele que, depois justificado, então é santificado, é que você, quando reconhece o poder do Senhor, quando você reconhece Jesus como Senhor Salvador, sabe que o seu pecado foi perdoado, que estava lá na cruz, né? O sangue derramado, e isso te trouxe a paz do capítulo 5. Né? Você então agora é vivo para Deus, morto para o pecado. Isso é interessante, características daquele que vive na santidade. Segunda característica que a gente pode destacar aqui, Romanos 6, capítulo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Então, a segunda característica, instrumentos de justiça. E nós buscamos a santidade, nós vamos oferecer a nossa vida como instrumentos de justiça. Não faremos justiça com a própria mão, não é isso. Mas nós vamos mostrar às pessoas, com o nosso testemunho, a nossa vida, que a nossa decisão nos justificou.
a nossa decisão pela fé, a nossa fé, por meio da nossa fé, fomos justificados. Então seremos instrumentos de justiça no seguinte sentido: vamos buscar as pessoas, testemunhar, mostrar a justiça do Senhor, e elas vão se sentir tocadas também. Vamos nos colocar a serviço do bem, da coisa boa, da coisa justa. Ok? E a terceira característica que a gente pode destacar aqui é o fato de sermos escravos da justiça. Escravos da justiça? Vamos lá no 6,17. O 17 diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos ou libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ora, primeiro nós vamos desdobrar o entendimento aqui, né? Vamos desdobrar a ideia dos escravos. A gente tem que pensar sempre escravos como aquele que tem um dono, né? Escravo é aquele que tem um senhor, aquele que obedece o seu senhor incondicionalmente. Então, o que acontece com o cristão, o que acontece com aquele que se converte, é que ele é escravo da justiça. A justiça, o próprio Deus. Deus é justo. Somos escravos das coisas de Deus, escravos da justiça. E o escravo é aquele que obedece sem questionar. Mas vamos falar do obedecer sem questionar como uma coisa boa, porque acreditamos que o nosso Senhor, aquele do qual nós servimos, é aquele que quer nos encaminhar para uma coisa boa. Até porque o sentido de escravidão da época, que eu já tinha falado no começo, ele vai no sentido da escravidão mesmo, da escravidão grega, né? A escravidão grega é aquela escravidão que coloca o servo dentro da própria casa. Ele faz parte da família, ele é membro da família, ele está ali apenas numa condição de derrotado de guerra, mas ele não é uma pessoa que seria humilhada. Então, quando fala escravo da justiça, é nesse sentido, é no sentido grego, é no sentido de que o escravo é aquele que está na casa do seu senhor para servi-lo. E não questiona nada, ele simplesmente serve e serve com alegria. Por quê? Porque o senhor dele, ele abastece ele de todas as coisas. Ele tem a roupa, ele tem comida, ele tem saúde, porque esse é o sentido da escravidão grega. Lembra? O grego, ele vê a escravidão de uma forma diferente. Ele é só um derrotado de guerra, ou às vezes é um cara que está devendo. Ele está devendo a um outro, e ele diz assim: eu pago a minha dívida servindo a sua casa. E aí ele aceita de bom grado. Então ele não é um inimigo. Ele é alguém que é acolhido dentro da casa daquele pelo qual ele deve alguma coisa. Então o escravo, quando fala escravo da justiça, é nesse sentido. Você tem esse sentimento de serviço, mas por algo bom. Porque o sentimento que você tinha sem questionar, sem argumentar, sem pensar, era um sentimento de escravidão ao pecado. Que você fazia todas as coisas sem questionar, sem pensar, apenas fazendo e errando. Só que dessa vez estamos acertando. E seremos escravos da justiça. Muito interessante você lembrar dessa abordagem. E a terceira lição, terceira e última lição, se refere aos judeus e gentios e ao convívio social. Veja bem, para a gente fechar a nossa lição de hoje, nós vamos buscar entender o que Deus, qual era o plano de Deus para judeus e gentios e, em consequência disso, qual é o plano de Deus para judeus e gentios dentro do convívio social. Então, nessa terceira lição, a gente desdobra em duas. A primeira, o que nós devemos pensar com os olhos de Deus em relação ao que Deus pensava em relação a judeus e gentios.
E a partir do momento que construímos essa ideia, vamos ver como Deus orienta, a partir de Paulo, os judeus e gentios no convívio social. Para isso, nós vamos abrir lá o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12. Vou pegar aqui a minha. Capítulo 10, versículo 12, diz exatamente assim: Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Paulo já está dizendo aos judeus e aos gentios de Roma para eles não acharem que são diferentes, porque aos olhos de Deus todos somos iguais. E o que faz todos sermos iguais aos olhos de Deus? Todos confiarem no próprio Deus e buscarem a Ele quando é necessário. Repito, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a lição de Paulo para os romanos, a orientação de Paulo para os romanos é exatamente nesse sentido, no sentido de que não deve haver diferença entre eles. Então veja, eles estão, só para a gente voltar à contextualização, eles passaram por Jerusalém, viram o Pentecostes, ouviram o discurso de Pedro, voltaram para Roma e resolveram se encontrar para falar mais do que viram. Paulo, sabendo disso, o que faz? Escreve uma carta. Não os conhecendo, porque Paulo não foi para lá, para Roma, nunca tinha ido. Não era como nas viagens missionárias, e as pessoas já conheciam Paulo, as pessoas já tinham ouvido falar, as pessoas tinham essa intimidade, então qualquer carta que viesse de Paulo seria uma carta bem-vinda. Mas Paulo estava escrevendo para quem não o conhecia. Mas o principal é ele dizer isso. Porque veja bem, como eu disse, essa carta ela já tinha sido escrita, Paulo já tinha escrito outras cartas antes. Então, essa era a ideia que Paulo passava, porque já tinha havido algumas discussões, alguns debates sobre os judeus, os gentios, os não-judeus, no caso, né? Então, para Roma, Paulo já escreve isso assim, de forma tácita, para que não haja esse tipo de discussão entre eles, que não haja esse tipo de debate. Então, ele já diz logo na carta que são todos iguais. E, em se tratando de povo de Deus, então qual é a orientação que Paulo dá para toda essa gente que mora em Roma? Veja bem, voltando à contextualização para vocês entenderem essa questão do convívio social. Lembra quando nós falamos que Roma era cosmopolita? Que era o centro do mundo? E todos os caminhos levavam a Roma, nesse sentido, né? Lá há uma diversidade muito grande de culturas, principalmente de religiosidade, principalmente de fé, muito paganismo, muitas práticas abomináveis ao Senhor, mas que eles tinham isso como natural, né? Então Paulo tem a necessidade de fazer esse registro que está no capítulo 12, no versículo 2, e que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, isso é a grande lição
a grande orientação que Paulo dá para aqueles que estão lá em Roma, mas que estão no olho do furacão. Nesse olho do furacão assim de paganismo, de diversas culturas distintas, de influências do relativismo, né? Roma tinha uma tradição muito grande, porque na promiscuidade, né, tinha uma influência muito grande de outros deuses. O próprio Império Romano era cheio dos mais diversos deuses, a religião romana, né? Então, Paulo precisava orientar o povo nesse sentido também. Não se amoldem ao jeito do povo aí, né? Pensem em Deus. Então, fazendo o desdobramento da lição de Paulo nesse versículo, Paulo está dizendo assim, ó, nós temos um Deus. Eu acho que vale muito mais a gente se orientar para esse nosso Deus do que se deixar levar por essas esculturas, essas estátuas de pedra, essa ritualística toda que está aí, que não leva em nada, não leva a lugar nenhum. Mas vale a gente ficar do lado do nosso Senhor, para que a gente possa, eu faço questão de ler, para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós nos colocamos nessa condição de servos, de escravos, nós estamos nos colocando na mão de um Senhor que sabe todas as coisas. Nós estamos colocando na mão de um Senhor que tem planos para nós e que, sobretudo, é fiel. Então, se somos fiéis, Ele será fiel. Porque Ele sempre é fiel. Nós é que nos desviamos. Então, é a boa, perfeita vontade do Senhor, né? Então, acho que é agradável, né? Então, acho que a gente deve buscar o Senhor sempre. E Paulo, em relação aos romanos, ele quer orientar nesse sentido. Aí vai um pouco de conduta moral, conduta social, convicção de fé, que é o que falta para nós nos dias de hoje. Quando eu digo nós, eu falo assim, os moradores, a sociedade do século XXI. Essa convicção de fé, que nós vamos experimentar aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meus amigos, meus irmãos, é muito boa. A vontade de Deus é algo bom para nós. Deus não quer que a gente sofra. Deus quer o nosso crescimento, a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas nós temos que colocar isso, nos colocarmos nas mãos do Senhor, né? E Paulo está dizendo isso para os romanos. Esqueçam tudo que vocês estão vendo em volta de vocês. Esqueçam tudo que vocês estão experimentando ou vendo as pessoas experimentarem. Se vocês foram em Jerusalém e viram a experiência, ouviram o discurso de Pedro, viram quão grandioso é o plano de Deus, não há razão para vocês serem iguais aos que fazem coisas inúteis, coisas que não levam a lugar nenhum. Ok? Então, pessoal, encerramos aqui a nossa EBD em casa. Nós estamos felizes por podermos proporcionar isso também, porque aprendemos juntos, né? Quando a gente estuda, a gente também aprende, né? E a palavra de Deus é fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Se gostaram, compartilhe com seus amigos, inclusive porque compartilhando vocês vão fazer com que as pessoas acessem o perfil da igreja, que está lá recheado de salmo, recheado de atividades, tem a nossa EBD, tem o culto, enfim, nós precisamos propagar a palavra, nós precisamos fazer com que as pessoas venham na barca conosco, né? Só para título de informação, os jovens da Europa, em sua grande maioria, estão se declarando ateus. Olha que triste isso.
O mundo europeu antigo que espalhou para o mundo a mensagem de Cristo, né? Hoje está carente da mensagem. Então, vamos compartilhar as nossas lições, vamos compartilhar nossos testemunhos, para que a gente possa, então, de uma forma ou outra, evangelizar, né? Levar a palavra para as pessoas que precisam ouvir. Né? Fique com Deus e até a próxima semana.